Meu grande amigo Marcelo Silva, várias vezes a gente se encontra e a gente debate horas e horas, até mesmo ligações durante o final de semana. Marcelo, obrigado por compartilhar. Acredito que a sua visão de cibersegurança é fundamental para o nosso evento. Obrigado mais uma vez por colaborar. É com você, Marcelo. Obrigado, Rafael. Eu quero começar contando um pouquinho uma história. Era sexta-feira, final de tarde, muito ensolarado. A gente estava numa cidade chamada Deerfield Beach, na Flórida, aqui mesmo nos Estados Unidos. De repente, eu parei para checar meu celular. E enquanto checava, eu vi um Twitter, me chamou a atenção. Era um Twitter, a mensagem dizia mais ou menos o seguinte: essa é uma informação de vulnerabilidade, trata-se da CVE 2020-5902. Não espere o final de semana para remediar, faça imediatamente. Essa mensagem veio na verdade, foi do US Cybercom, que é do Departamento de Defesa, é o grupo responsável por toda a questão cibernética, questão de segurança da guerra cibernética. Então, chegou essa mensagem, eu olhei aquilo e eu estava, na realidade, de férias com a minha família e eu pensei, segunda-feira, quando eu chegar, logar no meu laptop, logar no meu computador e então vamos descobrir o que a equipe já trabalhou, o que ela já fez sobre isso, mas eu sabia que seria um final de semana bem interessante. E, na realidade, o que acontece? Aqui, não sei se vocês lembram dessa vulnerabilidade que aconteceu, essa que eu mencionei, mas ela da CVE, que marcada aqui específica para uma vulnerabilidade na interface de gerenciamento dos equipamentos da F5. São balanceadores de cargas, são gerenciadores de tráfego. Então, essa vulnerabilidade, que inclusive ela recebeu uma avaliação no score de 10/10, no modelo CVSS, versão 3. Então, para que você não sabe, esse é o mais alto score que tem de vulnerabilidade. E significa o quê? Significa que não requer qualquer interação do usuário para que seja explorada essa vulnerabilidade. Então, por isso, tão alto foi a severidade, tão crítica. Beleza. Então, foi essa a severidade, a vulnerabilidade que aconteceu. E aí, o que acontece? Basicamente, a gente pode explorar essa vulnerabilidade, quer seja através de um Remote Code Execution, comando usando um curl, por exemplo, e aí você pode executar um comando como esse de listar os usuários, aí, administradores. Você pode usar também para você listar um arquivo como esse, /etc/pswd, que é o do sistema Linux, né, para você ver nomes de usuário, alguma dica de senha também. E você ainda pode usar o Metasploit também com algum módulo que você pode baixar. Aqui tem um específico, um link, você pode baixar da internet, poderia usar para explorar essa vulnerabilidade. É claro, você pode também checar se um sistema está vulnerável ou não. Você pode usar um nmap command, aqui, /verbose mode, e é um NSI, né, um script do nmap, e aí você vai checar a interface de gerenciamento nessa porta específica, o 443, e ver se aquele aplicativo, aquela appliance específica é vulnerável ou não a essa vulnerabilidade. O que acontece? Como mitigar essa vulnerabilidade? Praticamente, ou seja, primeira coisa, o fabricante geralmente provê uma instrução ou até mesmo um patch de atualização do produto no próprio website dele. A outra coisa é que, nesse caso específico, a recomendação de fato foi um upgrade para ser feito. Tem uma restrição de tempo, você sabe, qualquer atualização que você precisa fazer é necessário testar antes, validar, para que você evite qualquer impacto que possa ter as aplicações em si. E nesse caso também houve o que a gente chama de workaround, que é uma correção temporária. Então, até que você possa, de fato, ganhar esse tempo e fazer a atualização do sistema. No entanto, 5 dias depois que foi disponibilizada essa vulnerabilidade, alguns pesquisadores descobriram que, mesmo com essa remediação temporária, não seria possível mitigar essa vulnerabilidade e essa ameaça. Então, a recomendação foi, de fato, precisa ser feito o upgrade até uma versão não vulnerável ou, o mais recomendado, a versão mais recente do produto.
Mas o que acontece? Teve, então, para quem corrigiu, recebemos o alerta, recebemos a informação da vulnerabilidade, as informações disponíveis no site do fabricante, as instruções de como mitigar esse controle estavam lá. Então, basicamente, você atualizou os appliances, então estão atualizados, uma nova imagem de backup, em alguns casos, se você tem alguma indicação de comprometimento, né, chama de IOC. Então, você simplesmente restaura uma imagem boa do backup. Após isso, você faz, então, a atualização dessa imagem restaurada. Depois, então, porém, essa é uma entre dezenas de outras atividades que existem na gerência de vulnerabilidades. Eu contei essa história, mas essa é só uma história, um exemplo de introdução sobre o que a gente quer abordar aqui com vocês hoje, que é falar um pouquinho sobre ameaças, vulnerabilidades e riscos. Meu nome é Marcelo Silva, é um grande prazer estar com vocês hoje e falar um pouquinho sobre esse conteúdo com vocês. Um pouco sobre mim, quem sou eu? Então, sou um engenheiro de segurança da informação, com bastante anos de experiência. Tenho pós-graduação pela Stanford, tenho mestrado também de segurança da informação, moro nos Estados Unidos já desde 2008, aqui. Já trabalhei por mais de 9 anos numa empresa líder mundial de processamento de pagamentos eletrônicos. Só para vocês terem noção, não vou falar aqui o nome, mas basicamente é uma empresa de valor de mercado de mais 440 bilhões de dólares. Através dessa empresa, eu me tornei diretor, fui diretor de segurança na parte de criptografia aplicada e proteção de dados. Através de interagir nesse tempo com equipes e tive funcionários reportando para mim aqui nos Estados Unidos, em Londres, na Inglaterra, e trabalhando com equipes também, inclusive na China. E pude estar lá 2 vezes também. Atualmente sou funcionário público e trabalho nessa gerência de vulnerabilidades. Então vamos lá. Nesse caso, atualização feita, bug removido, vulnerabilidade então foi mitigada e com atualização upgrade. Mas o ponto e se essa falha de segurança não fosse remediada com patch ou uma nova versão de software? O que acontece? Nem tudo que é remediável se remedia com uma atualização, uma correção ou um upgrade de software. Mas peraí, vamos dar o que é chamado aqui em inglês step back. Vamos parar um pouquinho agora. Vamos fazer o seguinte. Vamos revisar alguns conceitos básicos sobre gerência de vulnerabilidades e ameaças, tá? Vamos comigo, vamos devagar, vamos rever esses conceitos para nos ajudar no entendimento do que a gente vai continuar a discutir aqui. Então, a primeira coisa, o que significa ameaça, do inglês threat, que nós falamos? É um agente ou ator que pode causar um dano. Quando fala um agente, porque pode ser um script, pode ser um programa, pode ser alguma coisa digital, eletrônica, que pode ser essa ameaça. O que é a vulnerabilidade? Vulnerabilidade é falha ou deficiência ou weakness de um sistema que pode ser explorada para causar algum dano. Um outro conceito importante é o que é risco. Risco é onde a ameaça e a vulnerabilidade se encontram, a intersecção dela. Basicamente, a fórmula é a probabilidade de uma ameaça acontecer pelo impacto que essa vulnerabilidade pode ter. Então, isso causa o risco. A gente vai falar um pouquinho mais sobre risco. E um outro conceito importante é o de exploit. Então, exploit pode ser um código ou uma técnica de que uma ameaça pode usar para tirar vantagem ou explorar, né, uma vulnerabilidade aí, causando dano à organização. Um pouquinho mais de conceitos. Então, quando a gente fala de risco, e aqui é interessante, eu quero fazer essa separação, o conceito de risco é muito amplo e o estudo levaria outras apresentações para que a gente gastasse esse tempo. Mas é só para enfatizar que o quê? Que o risco que nós vamos tratar aqui não é o risco propriamente em geral, mas o risco de TI. Porque existe risco de negócio que está ligado à reputação, à estratégia operacional ou financeiro, risco político. Então, recentemente foi aprovada a lei de proteção de dados no Brasil. Então,
esse tem dois aspectos, um político, porque foi lei, uma série de trabalhos que é feito, e outra que é compliance também. Então, tem todos esses riscos envolvendo. Nós não vamos lidar com esse tipo de risco nesse tempo que nós estamos gastando aqui hoje, mas a gente vai cobrir o risco de TI. E aí, como a gente pode analisar ou calcular esses riscos de TI? Existem duas formas de analisar. Então, o primeiro risco é um risco quantitativo, o segundo risco é um risco qualitativo. Então, basicamente, o risco quantitativo vai trabalhar com números que são atribuídos a esse impacto e probabilidade. Nós vamos, também as estatísticas, os dados de estatística são fundamentais para essa análise. Eu vou falar um pouco aqui dessas fórmulas de uma forma bem breve, mas para você entender como é importante ter informações que seja anual ou que você tenha para poder mensurar os riscos. As consequências também, elas podem ser consequências que vão falar de dinheiro, são consequências que podem trazer um dano técnico, são consequências que podem até trazer perdas humanas de pessoas, se tratar de uma questão de segurança nacional. Então, basicamente, tem duas fórmulas debaixo dessa análise quantitativa, que a primeira fórmula é SLE é igual a V multiplicado pela EF, e tem a segunda aqui. Então, eu botei a legendazinha aqui embaixo, vocês podem ver pela tela, mas basicamente o quê? Você vai ter uma expectativa de perda única, que vai ser contabilizada como? Você vai pegar o valor do seu asset, né, do seu ativo, multiplicado pelo fator de exposição. Então, e esse fator de exposição é a probabilidade de um evento ocorrer e o seu provável impacto. E aí você tem a segunda fórmula aí, que aí já é um risco, uma expectativa de perda anualizada, né? Então, que você vai pegar a perda individual multiplicado pela a taxa de ocorrência de todo o ano. Então, como vocês podem ver, o risco quantitativo ele é bem numérico, ele bem matemático, você pode calcular esse risco, é mais fácil. Diferente do qualitativo, que é bem subjetivo, você pode incluir números também para achar esse impacto e probabilidade, mas ele é subjetivo, ele tem uma maior quantidade de detalhes e tem muitas coisas não tangíveis. Então, mas na realidade nós não fazemos ou um ou outro. Muitas vezes nós temos que fazer ambos os tipos de análise para ao final chegar no risco. E aí, como essas vulnerabilidades também são categorizadas? Não existe um padrão e um único modelo, mas um mais comum que nós usamos para categorizar as vulnerabilidades em termos de severidade é o CVSS, que é o sistema de pontuação comum de vulnerabilidades. Então, ele vai de 0 a 10, então de informacional, simplesmente, até low, medium, high and critical, né? Então, ou simplesmente em português, né? Baixo, médio, alto e severo. Então, são os níveis quanto à severidade das vulnerabilidades. Quando nós mencionamos aquela vulnerabilidade do início, com os appliances da F5, então era a severidade 10 de 10. Né? O total é 10 e ele era então uma severidade, uma vulnerabilidade crítica. Como são tratados os riscos? Tem 4 opções para a gente tratar risco. Tá? A primeira opção é mitigar o risco. Então, quando a gente mitiga, a gente implementa controles de segurança que vão reduzir, minimizar ou até mesmo remover esse risco que possa ter no sistema de informação. A segunda opção é evitar o risco. Quando a gente evita o risco, a gente simplesmente remove o ativo, quer seja um hardware, um software, uma aplicação, ou um produto, um serviço, e esse serviço pode ter às vezes não vale a pena tentar mitigar, se é muito mais caro para mitigar aquele risco, então é mais fácil evitar esse risco removendo, eliminando o ativo que possa ser. Uma outra maneira de tratar o risco é a transferência desse risco. Um exemplo muito comum que nós usamos é seguro. Seguro a gente tem a maneira de transferir o risco para outra empresa. Existe seguro de cybersecurity também. Então, assim como tem seguro do carro, da casa, então, no caso de um dano num carro ou se você for roubado, você tem uma seguradora que vai te ressarcir, pagar o conserto do carro ou até mesmo te dar o valor total do carro no caso de uma perda total. Então, é uma maneira de você transferir o seu risco para um parceiro ou para um terceiro.
E ainda você tem a aceitação do risco. Essa é quando nada das opções anteriores você escolheu ou pôde implementar. Então, é quando você simplesmente fala, não, esse risco não vale a pena. Um exemplo que eu dou é, por exemplo, de um instrumento musical, um violão. Se você vai fazer um case para o violão, de repente o violão custa $200. E quando você vai comprar ou fazer um case, custa $1.000. E você fala, não vale a pena, eu vou aceitar esse risco de quebrar, porque se quebrar eu compro mais um outro valor de 200 que eu comprei o inicial, eu compro mais um outro, compro algumas vezes mais. Então, é o risco. E ainda, dentro da aceitação de risco, ainda existe uma framework de como aceitar esse risco. Então, também categorizado entre baixo, médio e alto e risco severo, que aí, de acordo com cada um desses níveis, vai determinar se quem vai aprovar essa aceitação de risco está na instância de uma gerência local, ou ainda do Chief Information Officer, ou ainda se tem que ser combinado entre o CISO e o CIO, ou ainda se é severo, vai até no nível do board, né? Board of Directors. Existem outros conceitos ainda, o conceito de apetite de risco e ainda a tolerância ao risco. Então, entre a disposição de assumir ou aceitar um risco, o limite que tem, ou ainda qual é o máximo aceitável, até onde é tolerável aquele risco que uma empresa vai aceitar sem comprometer a sua existência. Mas, novamente, risco é um assunto amplo e demanda bastante tempo para a gente lidar. Agora, encerrado a questão, essa revisão de conceitos, daquilo que é básico para a gente falar, que nós falamos de risco, de ameaças, do que significa cada uma dessas coisas, a severidade das vulnerabilidades. Agora vamos voltar para o nosso assunto em si e falar um pouco mais sobre ameaças e as vulnerabilidades e os riscos que temos. Eu não sei se quantos de vocês já ouviram falar do MITRE ATT&CK, essa matriz, mas basicamente o que ela é? Primeiro, MITRE é uma empresa americana, ela é privada, mas ela é sustentada com recursos do governo americano. Então, eles investem no MITRE. E o MITRE lançou esse ataque, essa framework que existe, ou se posso dizer, uma matriz, na realidade, de ataque, é uma base de conhecimento de táticas técnicas de adversários, ou seja, baseado em muitas observações, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, em termos de ataque. Então, basicamente, você vai ter diferentes categorias aqui de técnicas e táticas, e aí você vai ter cada tipo de ataque, ou de acesso, ou de execução, ou de escalamento de privilégios, de persistência, ou evasão de defesas. Então, você tem toda aqui uma matriz que você vai ter as categorias de ataque, e ainda você tem as técnicas e as táticas aqui com baixo de cada uma delas. Ao decorrer da nossa apresentação, nós vamos entrar em algumas dessas táticas e técnicas, mas eu queria falar o seguinte: dentro dessa matriz do MITRE, existe o que é chamado do Bad Actor. Tá? Quem é o Bad Actor, né, nesse processo todo de segurança cibernética? E eu queria levar a vocês o tema dessa palestra, dar uma olhada mais holística em todo o aspecto de ameaça, de threats, de vulnerabilities e ainda de risks, né? E falar um pouquinho desse bad actor. É sempre bom nós lembrarmos quem de fato é o bad guy aqui. E quando nós olhamos para tantos controles de segurança e a gente começa a falar de criptografia, de VPN, de antivírus, de sistema de detecção, a gente tem uma tendência de pensar que o computador é esse bad guy. E, na realidade, a gente tem que lembrar que por trás de todo o sistema de informação existem pessoas. E, na realidade, infelizmente, esse é um problema social, da sociedade. De fato, a nossa profissão de cybersecurity nem deveria existir. Porque, pensa comigo, vamos analisar só um pouquinho através desses controles de segurança. Quando a gente fala de criptografia, o que é criptografia? Ela vem para poder proteger os dados praticamente contra confidencialidade e integridade, certo? E por que nós temos que proteger dados isso? Quer seja ele em repouso, quer seja ele em trânsito, quer seja ele em uso, né? Por que há uma necessidade de proteção para fazer com que esses dados estejam disponíveis somente para aqueles a quem é de direito? Porque tem pessoas que estão por trás tentando acessar esses dados. Então, a gente usa criptografia para isso.
VPN, porque o que é VPN? VPN é essa conexão, um túnel seguro por dentro de uma rede pública. Por que é necessário criar um túnel seguro onde as informações não estejam tão disponíveis e acessíveis para outros de fora? Porque tem alguém querendo acessar e fazer mau uso dessas informações. Por que nós precisamos de antivírus? Antivírus para poder conter hoje malware, spyware, inclusive funcionando como uma espécie de host IPS, né? Então, ou seja, para prevenir contra malware. Por quê? Porque tem código malicioso, código para roubar senhas, código para roubar números de cartão de crédito, código para roubar informações. Então, mais antivírus. E assim a gente segue a lista. A gente vai falar de firewalls. Para que existe esse firewall, esse equipamento, essa solução de segurança que vai filtrar, que vai inspecionar, que vai olhar tráfego entre duas ou mais redes. E hoje, quando a gente fala tradicional, é norte-sul, né, o tráfego, mas hoje tem ainda leste-oeste. Então, baseado em rede. Então, por quê? Porque existem o bad guy tentando infiltrar comunicação, exfiltrate information de dentro da sua organização. Então, a gente tem a tendência de olhar por que existe método de controle de acesso como 2FA, MFA, ainda User Behavior Analytics. Então, assim, para analisar ainda o comportamento de usuário, não é suficiente só você dizer quem você é, com o seu nome, com a sua senha, você tem que ter um smart card, você tem que ter um token, ainda vai ser analisado o seu perfil de usuário, se você é alguém que acessa aquele aplicativo geralmente entre 5 e 6 da tarde, de repente vem um acesso 2 da manhã, por que existe isso? Então, todo esse controle, a gente muitas vezes vincula à tecnologia, mas existe pessoas por trás. Então, a gente tem que sempre estar por trás pensando numa visão holística sobre ameaças. A gente tem que lembrar que tem uma mente por trás, tem pessoas que estão pensando no que fazer, como acessar de forma não autorizada, como modificar a informação. Então, através de tudo isso, e sem contar ainda, existem outros controles ainda, princípios como a segmentação de rede, a parte de dual control, split of knowledge, né? Na parte de criptografia, ou ainda zero trust, ou seja, não confie, ainda verifique. Tantos controles de segurança, tantos princípios de segurança implementados, mas tudo isso não seria necessário se não tivesse pessoas tentando acesso que não é permitido, tentando fazer fraude de qualquer que seja o processo, tentando manipular informações, alterar informações. Então, infelizmente, é isso que acontece. E não é possível viver no mundo sem bad guys, infelizmente. Então, a gente tem que voltar para a nossa realidade e, então, começar a tratar de uma forma holística e de forma mais aprofundada todo esse tema que nós estamos discutindo hoje. E aí, para falar sobre isso, entra uma framework, ou seja, uma estrutura de cybersecurity, de segurança da informação, que foi criada pelo NIST. Tá? O NIST é o instituto, tem uma foto minha aqui que vocês estão vendo do lado, eu não trabalho com o NIST, mas eu não perdi a oportunidade de tirar uma foto quando lá visitei. Então, fica aqui perto, em uma cidade que chama Gettysburg, em Maryland. Mas, basicamente, a história dessa framework de segurança cibernética vem datado desde 2013, mas que a efetivação, onde juntou a segurança de infraestrutura crítica com a parte de redes para o sistema público federal americano, veio em 2017 com essa ordem executiva 13800. Então, que traz o quê? Traz basicamente 5 funções principais, que é a função de identificar, proteger, detectar, responder e restaurar. Debaixo dessa função, dessas 5 funções, existem as subcategorias, e para cada categoria dessa existem também as referências. Então, referências, eu vou usar na maioria na apresentação as referências do NIST também, mas existem referências para outros modelos como COBIT e também a ISO 27000, né? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque nem tudo é patchable. Nem todas as vulnerabilidades nós conseguimos resolver aplicando correções ou fazendo um upgrade de sistema operacional. A gente vai ver que existem mais vulnerabilidades e que a maneira de lidar com cada uma delas é diferente. Então, a gente vai ver que tem vulnerabilidades na parte de infraestrutura, nós vamos ter vulnerabilidades no nível de aplicações, vulnerabilidades na parte de banco de dados e ainda vulnerabilidades em configurações de segurança.
Então, basicamente, eu quero navegar com vocês um pouco nesses diferentes tipos de vulnerabilidades e qual seria a mitigação ou controle ou o que se fazer em termos de cada uma delas, uma vez que nem tudo é patchable. Então, a primeira área de vulnerabilidade ou de ataque ou de ameaças é a parte de infraestrutura. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente vai cobrir sistemas operacionais, e aí entra o Windows, quer seja servidor ou estação, vai entrar hoje o Windows 10, tem ainda por aí o Windows 7. A gente vai falar de servidores Windows 2012, 2016, 2019, espero que ninguém tenha mais Windows 2008, nem 2008 Revision 2. A gente vai falar de macOS para os laptops, a gente vai falar de Linux, qualquer que seja a distribuição ou kernel. A gente vai falar, porque quando fala de kernel, quando fala Linux, às vezes pensamos só servidores, mas vamos lembrar que os appliances de rede também, e novamente, voltando no F5 do início da história, também é um appliance que usa kernel Linux. Então, entra também nessa parte de vulnerabilidades de infraestrutura. E tem ainda os sistemas Unix de forma geral. Ainda podem ter no nível de firmware e drivers. Então, quando falamos de drivers, vai falar de DLLs, vai falar... E a gente fala de diferentes fabricantes. Dell, HP, Cisco, IBM ou Lenovo e tantas outras que se usam aí no mercado. São só para enumerar. E aí tem as aplicações comuns que também são descobertas nesse nível de infraestrutura. Então, desde o Office, vai ter vulnerabilidade específica para toda a suíte do Office, ou também só específico para o Word, ou para o Microsoft Excel, e assim por diante. A parte de framework também, .NET Framework, que dá suporte para aplicações rodando nos computadores, ou ainda de browsers como o Google Chrome, Firefox, ou até o Microsoft Edge e Internet Explorer. Só do Google Chrome, eu acho que no mês de março, eu registrei 5 patches de atualização. Então, isso é uma crescente hoje. Hoje em dia está difícil de identificar que browser é o mais seguro para ser utilizado. Mas o importante é as vulnerabilidades são detectadas, reconhecidas, e você, na parte de infraestrutura, você pode tanto detectar pelos scanners, como você pode também remediar com uma atualização. E ainda os dispositivos de rede, que é o quê? Nós estamos falando de switches, de roteadores, a parte de load balancers também. Falamos também de os appliances de segurança, como o firewall, como ainda Web Application Firewalls, proxies, ainda tem os interceptadores de comunicação SSL e TLS, e os detectores de intrusão e ainda prevenção de intrusão. Quando a gente vai falar em termos de infraestrutura também, como que a gente detecta na rede? É o que mais comum existe. Então, são vulnerabilidades corrigidas com patches, como eu mencionei antes, uma atualização tradicional chamada o Patch Tuesday da Microsoft, né? Ou seja, toda segunda, terça-feira do mês é lançado um pacote de atualizações da Microsoft, onde eles cobrem, lembram das severidades, eles vão cobrir desde vulnerabilidades críticas, como altas, médias e baixas. Então, ele lança um pacote, eles têm um release note, onde eles identificam também, fornecem essas informações. Enfim, vai estar nessa parte de infraestrutura. Os scanners de vulnerabilidade, o General Purpose Scanners, né, ou de propósito geral, como Nessus, Tenable, ou ainda o SiteVM da Rapid7, tem ainda Qualys Scan. Então, assim, são esse tipo de scan que eles não vão escanear propriamente no nível de aplicação, nível de banco de dados, ou ainda de configurações específicas de segurança, mas eles são muito bons para aquilo que quando se fala de sistema operacional, de serviços básicos, até banco de dados, mas quando fala de banco de dados, a gente está falando de banco de dados, do sistema gerenciador de banco de dados, e não propriamente da estrutura interna do banco de dados. Então, essas vulnerabilidades detectadas vai estar no nível do sistema operacional, vai estar no nível do servidor web, quer seja IIS, quer seja Apache, quer seja Nginx. Então, vai detectar os browsers e os plugins, quando a gente fala de Flash Player também, de Java, vai estar também detectado dentro dessa vulnerabilidade de infraestrutura. A gente vai achar também vulnerabilidades relacionadas com criptografia. Então, quando fala em termos de protocolo, então, se achar SSL versão 2, versão 3, ou ainda TLS versão 1. Então, versão 1.1, 1.2 já é aceitável, e 1.3 também.
Então, vai falar também das cipher switches, então vai saber que tipo de algoritmo está sendo usado. Existe ainda algoritmos fracos, né, como RC5, ou ainda hashing SHA-1, né? Então, assim, tudo isso ele vai detectar e falar, ó, isso tem que ser removido. Então, também vai estar por esses scanners. Vai mostrar também se tem remote code execution, vulnerabilidades que possam ser exploradas remotamente. Vai ter vulnerabilidades em protocolos de rede, que seja uma versão vulnerável ou ainda com configurações erradas. Antivírus, outros agentes. Então, tudo isso é coletado e tratado numa vulnerabilidade de infraestrutura e você pode corrigir com patches, com atualizações de forma geral. Mas existem outros, porque nem tudo é patchable. Então, aí a gente parte para vulnerabilidade de aplicações. Para aplicações, existe, aqui eu botei um screenshot aqui, que é da OWASP Top 10, tá? Então, essa OWASP Top 10 traz as 10 riscos de segurança mais críticos para aplicações de web. E aí você vai ver, desde aqui, é uma lista extensa, eu não vou gastar tempo também para entrar em cada um desses detalhes, mas a gente vai, aqui essas vulnerabilidades vão falar do tipo de injections, que sejam SQL injection ou LDAP injection, vai falar da parte de autenticação para comprometer senhas, chaves de criptografia, tokens ou session key tokens, né? A parte de dados, exposição de dados sensitivos, vai falar da parte de ataques que vão modificar ou alterar dados confidenciais de cartão de crédito, dados de identificação pessoal, como aqui nos Estados Unidos é o Social Security Number, que no Brasil é equivalente ao CPF. Então, esses dados são dados sensíveis. Então, ataques contra esse tipo de dado também faz parte desse top 10 aqui. Aí tem a parte ainda de configuração inapropriada de segurança. Eu vou pular isso, que a gente vai falar um pouquinho em slide específico sobre isso. Mas a gente, no que diz respeito à segurança de aplicações, eu quero abordar uma delas e vai ser o cross-site script, dentro dessa abordagem que a gente quer ter. Mas existe ainda outras aqui, a questão de deserialização insegura, que vai ter outros ataques também de replay ataque e outras ameaças aqui também. Mas vamos lá um pouquinho, quando a gente está falando de aplicações, e a gente passa um scanner nesse nível de aplicações, e aí a gente já não usa mais o Nessus, a gente não usa mais um Tenable ou um Qualys Scanner. Aqui é específico, a gente vai ter que usar, eu não vou nomear produtos aqui, mas eu usei um específico aqui para por exemplo, esse screenshot que está na tela que vocês podem ver. Mas quando a gente usa isso, ele entra num outro nível de detecção de vulnerabilidade. Ele vai detectar se a aplicação específica não é mais no nível do sistema operacional, não está mais no nível dos protocolos, não está no nível do servidor web em si, embora possa vir alguns resultados também em relação àquilo, mas o que a gente vai se deter mais vai ser se a aplicação específica, aquele código que foi criado em Java, ou PHP, ou Python, qualquer que seja a linguagem, CodeFusion, se aquele código ele é vulnerável. Ao quê? Se ele é vulnerável, como vocês podem ver nessa tela de demonstração aqui, você vai ter cross-site script, você vai ter violação de privacidade, você tem vulnerabilidade de modificação de log, você tem, como eu mencionei agora, uma detecção de criptografia, mas aqui já não é mais no nível do sistema operacional em si, já aqui no nível da aplicação. Então, precisa ser também configurado no nível da aplicação, o que é suportado. Então, aqui fala o que é um protocolo fraco, ou ainda um cipher fraco, ou ainda faltando um Perfect Forward Secrecy, né? Que é PFS. Então, essa questão de como as sessões, a chave de sessão vão ser negociadas. Então, aqui é necessário implementar uma criptografia com Ephemeral Mode, por exemplo. Então, tudo isso é detectado quando você roda um scanner que é específico para a aplicação. Ainda tem ainda HSTS, que é o quê? Para make sure que todos os links que tem naquele código da aplicação web é direcionado de HTTP para HTTPS, para o modo seguro, para não permitir vulnerabilidades aí na comunicação. Então, quando você trabalha em termos de aplicação e você tem um scanner, você vai ter um outro nível de detecção de vulnerabilidades. E o que acontece? Indo de volta à nossa matriz de ataque
do Mitre, como é que é categorizado aquela matriz? Você vai ter códigos para táticas e códigos para técnicas. Aqui, por exemplo, eu estou usando a técnica 1189, que diz respeito a Drive by Compromise. Então, aqui eu quero falar de Cross-Site Script. Então, através do comprometimento do cliente, é isso que vai guiar aquele ataque, aquela infecção do cliente. Então, diante desse ataque, qual a mitigação que tem para esse tipo de ataque? A primeira coisa está falando da aplicação, que é o quê? É o isolamento da aplicação ou sandboxing daquela aplicação. Então, você não vai ter um patch para fazer isso. Você não tem um update do software, você não tem uma atualização, você não tem um release novo daquilo, mas isso é um problema de configuração de desenvolvimento. Daí a razão tão importante do desenvolvedor ter conhecimento de segurança, de como desenvolver um código seguro. Mas depois que ele desenvolveu, se ele não implementou coisas como semi-origin, que é uma feature, né, que é uma característica do sandbox, ou seja, quando fala semi-origin, na verdade está falando do mesmo domínio. Então, todos os links que você possa ter dentro daquela aplicação web, que você referencie, que só seja aceito URLs, né, que sejam baseadas no mesmo domínio, quando você usa um semi-origin policy, né, dentro do código da sua aplicação. Mas se você precisa referenciar, às vezes, por qualquer razão, um link externo, alguma coisa externa, você pode usar o que é chamado de CORS, né, que é o Cross-Origin Resource Sharing. Então, é quando você... Mas tem que ter muito cuidado quando vai fazer isso. E esses scanners detectam isso também. Então, ele vai mostrar quando você precisa implementar um semi-origin para poder filtrar e bloquear que acessos externos a links não sejam permitidos. Então, você faz isso. Então, você vai tentar mitigar essa exploração através do client-side, do lado do cliente, quando ele acessar a sua aplicação, porque não vai infectar o seu servidor, mas o cross-site script está visando atacar o usuário que está acessando a sua aplicação. Então, fazendo um código seguro que, através de um scan de vulnerabilidade de aplicação, vai detectar esse tipo de vulnerabilidade. E aí, o que acontece? O segundo ponto também para mitigar é restringir o conteúdo baseado na web dele, né? Então, tem outra referência do Mitre, que é o T1059, que é bloquear os interpretadores de comando e de script. Então, quando você faz isso, você desabilita o quê? Desabilita a execução de JavaScript e outros scripts que possam executar no navegador. Uma outra coisa também, aí já do lado do cliente, é usar recursos de host-based IPS, né? Prevenção de intrusão que é baseado no cliente, no host. Então, um exemplo é o WDEG da Microsoft. Já é parte do Windows 10, então é uma questão só de habilitar para que esteja funcional. E aí também tem agora a referência. Então, a referência que é baseado no NIST, no Cyber Security Framework. Então, basicamente, eu tenho a matriz de ataque, a referência, eu tenho a mitigação, o que deve ser feito nesse caso para vulnerabilidade de aplicação, para essa específica, e aí eu tenho uma referência a framework. Ela me traz o que? Olha, fala, olha, esse tipo de ataque está debaixo da função detect, para poder você detectar esse tipo de ataque. E aí a framework ela te aponta para as referências onde você vai buscar a orientação, o guia de como implementar, quais são os controles para implementar esse tipo de proteção. E aí a gente vai pela publicação especial 853, que está na Revision 4, implementado aqui. Então, ela vai tratar da prevenção contra código malicioso. E eu quero aqui só abrir um parênteses sobre a Special Publication. O NIST, ele provê vários níveis de documentação. Ele tem publicações especiais, que esse SP, Special Publication. Ele vai ter FIPS, que é um outro tipo de, inclusive, a documentação e usa para certificação de equipamentos de segurança, principalmente criptografia, por exemplo, que é o FIPS 140-2, aí vai ter nível 1, 2, 3 e 4. Então, e aí nós vamos ter o tempo inteiro em toda a NIST Cyber Security Framework o guia de referência, essa publicação especial 853 revisão 4. Então,
em todo tempo, para toda aplicação, sempre vai ter uma referência a isso. Embora tenha referência, novamente, externa, como COBIT, como a ISO 27000, mas como esse é um padrão americano, vale a pena também enfatizar que o NIST define padrões, guias, referências, recomendações que são mandatórios para o governo americano. Porém, a iniciativa privada, o private sector, também usa isso como referência. E essa é a razão pela qual a gente está compartilhando com vocês. Porque quer você esteja no governo, quer você esteja na iniciativa privada, pode-se fazer benefício da Cyber Security Framework, do NIST, e ainda dos controles de segurança e privacidade definidos na publicação especial 853. Vamos avançar. Agora a gente vai em termos de banco de dados. Quando a gente vai falar de banco de dados, então, novamente, a gente vai descer um pouquinho diferente do que já foi detectado até então. Detectamos infraestrutura, sistema operacional, serviços, portas, a parte de aplicação, se é vulnerável a cross-site script ou ainda outro tipo de vulnerabilidade. Mas quando a gente fala de banco de dados, é um pouquinho diferente ainda, porque aqui vai detectar se tem controle de acesso indevido, se tem configuração incorreta, se tem violação de privacidade. E quando fala privacidade, fala também de compliance, porque se é uma organização que é uma organização baseada em serviços de saúde, então vai ter uma específica a regulamentação para o serviço de saúde. Se for para o serviço de pagamentos eletrônicos, então a gente vai falar de PCI, e assim vai. Então, essa violação de privacidade tem isso, e agora com a lei, inclusive no Brasil também, inclui dentro dessa violação de privacidade. Vai ter que existir mecanismos, configurações dentro dos bancos de dados que detectam as vulnerabilidades em termos de privacidade de acordo com a nova lei determinada no Brasil. Então, a gente está falando aí do banco de dados em si. Vai ter esse sistema também, quando nós escaneamos no nível de banco de dados, também vai abordar a questão se aquele sistema gerenciador de banco de dados ele é patchable ou não, ou seja, uma nova atualização é requerida para remover a vulnerabilidade. E ainda também o cross-site script vai estar ainda vinculado com acesso ao banco de dados, o que pode vir do banco de dados, ou acessar banco de dados, e ainda a questão de senhas fracas no nível de banco de dados. E por que esse ponto, vou entrar um pouquinho mais em detalhe da questão do acesso, do controle de acesso e das senhas fracas no sistema de banco de dados. Isso é muito crítico para quando a gente está lidando com ameaças e vulnerabilidades em banco de dados. Tá? Então, por exemplo, a gente pode ter privilégio dado para criar usuários, tem privilégio dado para público, para qualquer um poder alterar objetos dentro do banco de dados. Quando fala de objetos, pode falar de tabelas, pode falar de queries, pode falar de tantos objetos dentro do banco de dados, né? E ainda privilégio até para shutdown o próprio banco de dados. Então, o que iria contra o terceiro perna da tríade da segurança, né? Então, a gente fala de confidencialidade, a gente fala de integridade, mas tem também a disponibilidade. Então, quando fala de permissão, o privilégio de shutdown, está falando de desligar, né, o banco de dados, a gente está falando, então, de atacar a disponibilidade de um sistema inteiro. Banco de dados fora do ar é uma aplicação fora do ar, é um acesso web fora do ar. Então, é importante cuidar dessas áreas aqui. E aí, novamente, a gente volta para a matriz de ataque do MITRE aqui e vamos falar, então, agora da técnica 1078. Então, que fala da validação de contas, ou contas válidas, propriamente dito. Então, que vai incluir as contas padrões do sistema operacional ou das aplicações, contas de domínio, contas locais. Então, pode ser tanto sistema Windows, contas só locais de servidores Windows ou Workstation Windows, ou ainda que seja Linux com acesso contas locais ou acesso local de root, por exemplo, né? Então, basicamente, o ataque visa o quê? Ganhar um acesso inicial para poder manter, ou seja, uma persistência de acesso, ou ainda escalonar privilégios dentro desse ataque. Ou ainda para evasão de defesas, ou seja, quando você tem um antivírus, você quer burlar o antivírus, você quer burlar um sistema de detecção, então isso fala de evasão de defesas. Então, você pode usar. E se você tem senhas fracas, se você tem permissões ou privilégios dados para todos os usuários, ao invés de ser dado para administrador específico, ou quando você
trabalhem no nível local, ao invés que você deveria trabalhar com nível de LDAP, de contas na rede, de contas no domínio, de contas no teu sistema de diretório, ao invés de trabalhar com permissões locais no banco de dados. Então, a mitigação, qual é a recomendação? Primeira mitigação é implementar políticas de senha. Então, você vai implementar políticas de senha tanto no ambiente, no domínio inteiro, como também até no nível de aplicação ou do banco de dados. Geralmente, você vai criar vaults para poder guardar essas senhas. Você vai botar a política ainda de como pegar essas senhas dos vaults, né? Como que é feito, de quanto em quanto tempo essa senha de contas de serviço vão ser modificadas. Então, quando fala contas default, são contas de administrador que não podem ser mudadas ou não podem ser deletadas, às vezes nem sequer desabilitadas, mas como então você vai gerenciar essas senhas, né? E ainda a parte de privilégio de contas. Então, no nível de domínio, no nível do sistema operacional e no nível de aplicação aí, que você precisa gerenciar essas contas. Novamente, vai ter a referência da Cybersecurity Framework, que aí agora está detectada a função Protect, e aqui toda a referência. Basicamente, vai compreender toda a família de controles, de controle de acesso. Dentro dessa, novamente, da publicação especial 853, é uma gama tão grande de controles, são mais de 900 controles de segurança, divididos em 18 famílias de controle, e dentro dessa tem a de controle de acesso. Então, basicamente, você tem de controle de acesso aqui de 1 a 6, ao 14, 16, 24, que vai justamente lidar com gerência de identidade, controle de acesso e autenticação. Avançando um pouco. Aí a gente passa, então, vamos falar de configurações. Quando a gente fala de configurações, novamente, é um outro animal. A gente falou de infraestrutura, tipo de scanner de infraestrutura, descoberta na rede, serviços, portas abertas, é um nível. Quando a gente vai falar de aplicação, qual é o código? Tem ainda aplicação, eu não entrei em detalhe, mas ainda você tem soluções que vai detectar aplicações de perímetro, você vai ter soluções que vai detectar o código estático, né, que chama SCA, né, Static Code Analysis. Então, e aí você entra no outro nível, você entra em outras vulnerabilidades. De repente, você passa para um banco de dados. E aí, banco de dados, a gente vai falar de controle de acesso, senhas fracas, configurações em objetos, permissões para criar tabelas, criar usuários, esse tipo de permissões. Quando a gente entra agora em configurações, já é uma outra gerência. Então, gerência de configurações de segurança vai existir. Existem linhas de base dessas configurações. Para servidores de aplicações, para outros sistema operacional, existe um conjunto de linha de base. Aqui eu listei alguns deles, dos principais. Você vai ter uma linha de base, por exemplo, do Center for Internet Security, então, que é o CIS, uma linha de base para servidores Windows, linha de base para estações Windows 10, Windows 2012, Windows 2016, se o papel do servidor Windows for um domain controller, se o papel do servidor Windows é só um standalone. Então, tem esse nível de granularidade. Então, você vai ter um outro que é o mais importante, que nós seguimos também muito aqui no governo americano, é a parte do Departamento de Defesa, né, os STIGs aqui. Então, que também vai ter qual que é o padrão, a linha de base para servidores VMware, qual a linha de base para servidores Hyper-V, qual a linha de base para servidores KVM. Então, toda a parte de virtualização, linha de base só para servidor Apache, diretórios, filtragens, configurações, tudo isso está aqui configurado dentro desses scanners de configuração de segurança. E ainda, se você usar algum software específico, eu usei como exemplo o Tripwire, ele tem o próprio também controle de cybercrime. Então, e o segredo é só usar um ou outro, você pode usar a combinação deles. Você pode usar a combinação desses controles, é claro, vai ter que estar de acordo com a sua política de segurança da sua organização. Não necessariamente você tem que usar só o que é determinado, só o que está específico. Você não tem como, isso é genérico, não tem como esses modelos entenderem o teu negócio, não tem como ele customizar e dizer qual é o seu ativo que tem mais valor, qual o impacto que vai ter naquele ativo. Então, só você e cada organização pode avaliar e customizar as severidades, os impactos de acordo e o risco de acordo com o seu negócio. Mas essas linhas de base traz uma base sólida para essas configurações de segurança. E aí, nessas bases, nessas linhas dessas baselines, ela vai ter do sistema operacional, então, como eu falei, vai incluir desde Apple até
os dispositivos de rede, Cisco, vai olhar sistema operacional, Cisco iOS, tem Palo Alto, entra na parte de banco de dados, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL, enfim, a gama inteira vai ter uma linha de base para cada um desses sistemas de gerenciamento de banco de dados. E ainda, como eu mencionei, aplicativos como servidor web e também aplicativos cliente como Adobe e os navegadores e os browsers. E aí a gente parte, então, novamente, vamos olhar a parte de ataque MITRE da matriz para essas configurações. Então, um exemplo que eu escolhi foi o de brute force, tá? Então, o que acontece? A gente vai achar eu usei como referência a CIS Baseline. Então, dentro da CIS Baseline, navegando na hierarquia, a gente começa com as configurações para Windows, depois vai ser as políticas de conta, políticas de senha, e aí, então, a política de bloqueio de conta. Quando estou falando de brute force, eu estou tentando tentativa, erro de acesso a contas. E aí, então, a gente tem que trabalhar as linhas de base para essa configuração de bloqueio de conta. E qual a mitigação, então, para esse tipo de ataque? Então, a primeira coisa é a configuração de uma política de conta. Então, de bloquear a conta. Vai bloquear depois de quanta tentativa? Quanto tempo vai ficar bloqueado? Quem pode desbloquear? Vai ser automaticamente depois de tanto tempo desbloqueado? Ou um administrador vai ter que vir e tomar ação? Então, isso faz parte dessa política de contas que cria. E também o de uso. Então, vai ser só usuário e senha, ou nós vamos usar o Multi-Factor Authentication, vai precisar de um token, vai precisar de um smart card para poder usar, para autenticar, ou ainda uma questão de uma gerência de contas de usuário que defina um reset de contas. Pode ser que uma conta seja detectada em um processo de invasão de múltiplas contas tentadas, então até a conta devidamente vai ter que ser resetada na rede. E aí, novamente, aí a Cyber Security Framework, com a função aqui, e aí vai incluir algumas outras funções que tanto vai entrar de detecção e de proteção, e as referências, novamente, com a Special Publication 853. E aqui, no caso, já com controle de acesso específico 7, que é como tem que ser lidado controles para poder tratar com as tentativas de acessos de logon que não tiveram sucessos. Aqui a gente eu tenho um outro exemplo de configuração, também outro ataque a uma configuração mal feita. Então, na matriz do MITRE é o código 1499, e aí ele tem uma subtécnica, né? Então ele vai de 1, 2, e aí essa aqui é a terceira. Então, basicamente, é para um flood de application por exaustão. Só que é interessante, e eu quis trazer isso aqui porque a mitigação é um tanto diferente para um problema. Então, a gente pode pegar a linha de base, novamente usando a linha de base da CIS, e aí, na hierarquia, de novo, são as vulnerabilidades para o Apache Tomcat, a gente tem configurações de proteção para o Tomcat, e aí tem o quê? Restrição de acesso ao arquivo web.xml. Então, é interessante porque quando a gente vai no MITRE ATT&CK, o que tem especificado lá de mitigação é que precisa ter uma filtragem de tráfego de rede, o que faz todo sentido, porque é por exaustão de flood que tem o endpoint DOS. Mas qual que é a questão? É que como a gente está falando no ambiente de configurações, e essa vulnerabilidade aqui tem configuração específica que, se não estiver desabilitado dentro do arquivo de configuração web.xml, vai permitir com que processos recursivos de busca e pesquisa interno, se você tiver uma gama muito grande de arquivos e diretórios, aquilo vai gastar tanto tempo de processador de CPU que pode causar uma negação de serviço. Então, ou seja, de repente é insuficiente você olhar para uma matriz de ataque onde ela te traz o tipo de ataque, onde ela te traz a mitigação, mas se você não entrar em detalhe, entender que há recursos específicos desse aplicativo, e no caso um servidor web,
que nele existem recursos que, se mal configurado, pode causar uma negação de serviço. Então, a exaustão não vai estar entre o tráfego vindo pela rede, mas a exaustão vai estar em cima de um processo que vai gastar um tempo de CPU exagerado, causando, então, uma negação de serviço dentro desse servidor. Então, vale a pena essa visão holística das ameaças, das vulnerabilidades, para que você possa tratar o risco devidamente e implementar controles de segurança do nível de sistema operacional, do nível de aplicação, banco de dados e ainda das configurações de segurança que precisam ser feitas. Aí a gente pode, referenciando as baselines, né, as linhas de base, a gente vai para a função Protect da framework do NIST, e aí a gente vai ver a base de segurança da informação, tanto para os controles industriais quanto para redes de computação em geral do governo. E aí entra no controle de gerenciamento de configurações. Bem, o que eu queria trazer para vocês era basicamente essa evolução, e tem algumas coisas que eu gostaria que vocês levassem para casa ou continuassem com elas em casa, quem está assistindo aí de casa, né? Então, basicamente está atento, está ciente das ameaças cibernéticas que existem, são inúmeras, nós não listamos aqui todas elas, só foram alguns exemplos para você ter uma noção do que há por aí. Segundo, atentar aos diversos tipos de vulnerabilidade. Vai ter vulnerabilidade na parte de infraestrutura, vai ter vulnerabilidade específica no sistema operacional, vai ter vulnerabilidade específica numa aplicação, num navegador, vai ter vulnerabilidade específica numa versão de banco de dados, ou ainda em uma configuração daquele banco de dados, ou dados que não estão protegidos com criptografia, que precisam ser criptografados, ou ainda uma aplicação web que recebe um usuário e senha, e depois aquela senha fornecida ela não é criptografada, ou ainda talvez simplesmente um hash em cima dela com salt, para poder, antes de armazenar ela do banco de dados, porque senão o próprio administrador do banco de dados poderia ter acesso àquela senha se ela estiver em plain text no banco de dados. Vai ter vulnerabilidades de configurações. Então, primeiro, atenta aos diversos tipos de vulnerabilidades. Depois, como tratar essas vulnerabilidades considerando essas áreas. Trabalhe sempre para reduzir o risco e o impacto da segurança. Pegue os modelos, existe as severidades como do CVSS 3, versão 3. Use, mas lá mesmo no site tem um modelo, como você pode calcular o risco, como você pode modificar isso. E de acordo com a ferramenta de vulnerabilidade que você esteja usando, você pode também modificar a severidade de acordo com o impacto para a sua organização e do risco. Considerando aqueles 4 opções de tratamento do risco, né? Você vai mitigar o risco, você vai evitar o risco, você vai transferir o risco ou você vai aceitar o risco. Os guias estão aí, existem esses guias disponíveis para você. Eu falei basicamente do guia de Cybersecurity, mas existe ainda o framework de gerência de risco, né? Que também é pela Special Publication 837. Então, ela trata dessa framework de risco de segurança, são baseado em 6 passos, eu não tenho tempo para a gente tratar disso aqui, mas vale a pena, confere lá no website do NIST. E lembra, quem é o bad guy? Por trás de toda a tecnologia, de todo o software, de toda a informação, toda a tentativa de acesso não autorizado, de manipulação de informação, acesso indevido, quebra de redes, tudo isso, crash de server, tem alguém por trás, é o bad guy. Então, mantenha o senso de urgência em proteger nossos sistemas de informação e as informações. Muito obrigado e continue desfrutando de uma boa conferência nas demais palestras. Um abraço, até mais.